Uma das coisas mais importantes que um excelente cão de guarda precisa saber dentro do trabalho de mordida é como lutar da forma correta. Se o seu cachorro não sabe como se livrar da pressão enquanto ele está no trabalho de mordida, pode ser que ele acabe se machucando ou até mesmo tendo um ferimento muito grave. Fala galera, como estamos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai aprender a como ensinar o seu próprio cachorro, a como treinar o seu cão de guarda, a se livrar, a suportar essas pressões que normalmente acontecem quando o cachorro morde algum meliante, alguém que pulou dentro da sua casa. Se de repente o cara pula e é mordido pelo seu cachorro, independente da região que seja, o cara não vai simplesmente aceitar que o cachorro pode arrancar um pedaço do braço dele. Provavelmente ele vai tentar agredir o cachorro, puxar a orelha, puxar o rabo, chutar o cachorro para conseguir se livrar dessa pressão, para conseguir se livrar do cachorro e conseguir fugir. E uma das coisas mais importantes que o seu cachorro precisa saber é, primeiro, saber a forma correta de lutar. O cachorro precisa saber uma forma em que ele se sinta confiante de poder ir lá, entre aspas, agredir aquela pessoa e conseguir impor toda a força física que um cachorro desse porte tem. E a segunda coisa extremamente importante é que o seu cachorro precisa saber a como se livrar das pressões, a como movimentar o corpo, exatamente como um lutador de boxe que não é focado somente em atacar. Ele também precisa saber se movimentar dentro do ringue ou do octógono, não sei como é que funciona essa questão. Mas ele também precisa saber se esquivar, se livrar de certas pressões para que ele não receba um dano que possa acabar com a luta. Então você vai aprender nesse vídeo de forma prática a como ensinar cada um desses detalhes para o seu cachorro, beleza? Bora pro vídeo! A primeira coisa que nós vamos fazer é passar pela parte dos equipamentos. Quais equipamentos você vai precisar para você fazer esse treino? Primeira coisa, e talvez a mais importante, é você utilizar um peitoral adequado para essa função. Então, no caso do Logan, ele já está utilizando aqui um peitoral que passa aqui nessa parte do peito e envolve todo o corpo do cachorro. É um peitoral que não corre o risco de repente, ele tentar vir para trás e o peitoral escapar do corpo dele. Então, precisa ser um equipamento de altíssima resistência, principalmente nessa parte aqui, que é onde vocês vão prender o mosquetão, que é onde vai literalmente segurar o cachorro no poste fixo. A segunda coisa que nós vamos utilizar é o mordente, no caso, o que o cachorro vai morder enquanto você estiver fazendo esse trabalho. Nesse caso, o que eu aconselho para vocês? A utilizarem um mordente, um equipamento de mordida, que seja hiper mega blaster fácil para o seu cachorro. Então eu não vou utilizar uma manga de GP3 que é extremamente grande, dura, rígida e que o cachorro precisa fazer uma abertura de boca gigante para conseguir morder o equipamento. Porque senão a principal concentração do cachorro dentro desse trabalho vai ser em manter uma qualidade de mordida, vai ser manter o equipamento dentro da boca. Consequentemente, o cachorro não vai se concentrar no que você quer, no seu critério para esse treino, que é ensinar ele a se livrar dessas pressões, a lutar da forma correta. O terceiro equipamento que eu, Gustavo Bolsonello, particularmente gosto muito de usar é um extensor. No caso de vocês, se vocês não tiverem esse extensor, que é basicamente um elásticozinho, quanto mais o cachorro puxa, mais pressão ele tem, quanto mais ele traz, mais alivia. É literalmente um elástico. No caso desse daqui, vocês conseguem encontrar na loja da Brutal Bite. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam acessar. E é um excelente equipamento, um equipamento que você pode engatar. Você pode utilizar ele sozinho, no caso de um cachorro que já aceita essa pressão mais próxima, ou você pode também engatar uma guia nele para você também fazer esse trabalho de uma forma que não cause tanta pressão no cachorro. Então, quanto mais ele puxa, mais esse elástico vai aumentando a tensão na mordida. E quanto mais o cachorro alivia, mais esse elástico vai aliviando. Então, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês adquirirem. Se chama Extensor, da linha Márcio Cerqueira na Brutal Bite. E eu já vou explicar para vocês, durante a parte prática aqui, o porquê que esse extensor é de extrema importância. Se você não tiver um extensor, você pode simplesmente utilizar uma guia de 1 metro, 1,5 metro. O ideal é que não seja muito longa para você não ficar se enrolando, se embolando durante o treino, beleza?
E o quarto equipamento que nós vamos utilizar são os equipamentos que nós vamos colocar pressão no cachorro. Que tipo de pressão? Na grande verdade, você vai precisar descobrir o que o seu cachorro sente um leve desconforto durante o treino, para que você possa usar esse desconforto para ensinar o cachorro. Então, nesse caso, eu estou utilizando dois equipamentos e que vocês podem imaginar aí o que tem na região de vocês e que poderia acontecer em uma situação real. Mas basicamente, esse primeiro equipamento é o que a gente chama de chicote de estalo. Então isso aqui eu não vou usar para acertar o cachorro nem nada disso. É somente o barulho que ele faz que pode induzir o cachorro a colocar cada vez mais força, cada vez mais pressão. E no caso desse equipamento em específico, que vocês também encontram na loja da Brutal Bite, é um bastão que é extremamente maleável, ele é revestido por um couro bem macio e que mesmo que eu acerte no cachorro, não vai causar dano nem nada do tipo. Então, esse equipamento aqui, ele serve para colocar uma pressão muito grande no cachorro enquanto você estiver fazendo a luta. E a segunda coisa que talvez vocês também tenham em casa é simplesmente um cabo de vassoura. E vocês vão entender o porquê que é tão importante vocês terem equipamentos que podem ser utilizados no dia a dia para vocês terem um excelente cão de guarda. Beleza, a primeira coisa que vocês vão fazer é descobrir qual dos equipamentos que vai causar mais desconforto no cachorro. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 3 estímulos diferentes. O primeiro estímulo que eu vou utilizar enquanto o cachorro estiver mordendo é o estímulo do estalo do chicote. E nós vamos ver a reação do cachorro. Se ele ficar desconfortável e querer puxar cada vez mais o equipamento, significa que esse estímulo causou um desconforto emocional nele e que é esse estímulo que nós vamos utilizar. Se de repente não funcionar, o segundo estímulo que nós vamos utilizar é a pressão do bastão, que é extremamente maleável. Então, quando o cachorro está mordendo o equipamento e eu coloco esse bastão fazendo essa curva em cima da cabeça do cachorro, pode ser que de repente ele se sinta desconfortável e realmente tracione, puxe, chacoalhe. Se isso acontecer, esse segundo estímulo é o que vai funcionar. E se de repente não funcionar, eu posso utilizar o próprio cabo de vassoura para poder encostar no cachorro ou fazer pressão como se de repente fosse alguém que entrou dentro da sua casa com um pedaço de pau e quer acertar o cachorro. Então eu vou colocar esse cabo de vassoura próximo das patas do cachorro e ver qual vai ser a reação. Se ele se sentir desconfortável e puxar, significa que é esse estímulo que eu vou utilizar. Vamos então para a parte prática, para descobrir qual desses estímulos vai fazer diferença. Vamos trabalhar, paizão? Olha um brinquedinho. Olha um brinquedinho. Tchiqui. Tchiqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é induzir o cachorro dentro da caça. Então eu mexo o brinquedinho de um lado para o outro, o cachorro fica louco querendo morder, e aí eu vou entregar a mordida. Tchiqui. Uau! Ai, 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 bezão. Beleza. A segunda coisa é eu diminuir a pressão em cima do cachorro. Se de repente eu fico segurando aqui, vocês podem perceber que ele já está indo para trás. Significa que a pressão do meu corpo está induzindo o cachorro a se concentrar nessa mordida, a querer largar, a falar, pai, não chega muito perto. Então, é exatamente por isso que esse extensor e talvez até uma guia para aumentar ainda mais a distância seja essencial no caso de cães que são iniciantes. O que você quer? Oi, ai, ai! Oi, ai, ai! O que você quer? Uau! Uau! Beleza, vamos descobrir qual dos estímulos que vai causar esse desconforto. Primeiro estímulo, estalo do chicote. Beleza, ele puxou um pouquinho. Vamos ver se funciona de novo. Ótimo, excelente. Super. Beleza, vamos ver se o segundo estímulo também funciona. Oi, oi. Aparentemente, esse segundo estímulo funcionou muito mais do que o simples estalo. Super.
vocês podem perceber que o cachorro luta com mais intensidade. Diferente desse, ó. Ele puxa uma vez e para. E esse daqui, ele puxa e continua puxando. Pois bem, descobrimos qual estímulo vai funcionar com ele. Mas, para fazer o teste, vamos utilizar o terceiro equipamento. O quê? Aparentemente, esse terceiro estímulo funcionou muito melhor do que o bastão. Mas por que eu vou utilizar o bastão? Porque para mim fazer a movimentação, para ensinar o cachorro, vai ser muito mais difícil. Isso daqui eu acho que deve ter 1,60 m e pouco. Então, para mim poder fazer a movimentação para encostar no cachorro vai ser muito mais difícil. Então eu vou utilizar o bastão. Beleza? Já descobrimos qual estímulo que vai funcionar. Qual é a segunda fase? A segunda fase é vocês emitirem um estímulo que normalmente alguém faria enquanto o cachorro estivesse mordendo. Então, se de repente a pessoa estivesse com um pedaço de pau na mão, com um bastão parecido com esse, ou qualquer coisa que simule algo para bater no cachorro, o que vocês vão fazer? Vocês vão emitir esse estímulo e, como nós já sabemos, o cachorro ele sente esse estímulo e a tendência é ele lutar com cada vez mais força. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos emitir o estímulo para bater no cachorro, por assim dizer, e vamos esperar. Provavelmente o que vai acontecer é o cachorro vai ver eu indo na direção dele para bater e automaticamente ele vai fazer pressão para se livrar daquilo. A tendência é, no caso desse cachorro em específico, ele puxar, ele tracionar. A partir do momento que o cachorro aprende que toda vez que eu levanto o bastão, ele deve me carregar, ele deve fazer cada vez mais força contra o que eu estou fazendo, automaticamente mais para frente, nós começamos a ensinar o cachorro que essa pressão vem de vários lugares diferentes. Então, se de repente eu vou acertar o cachorro da direita para a esquerda, eu prefiro que o meu cachorro vai se evadindo, que ele vai me levando, praticamente fazendo um círculo para que eu não consiga acertar ele. Ou se de repente o estímulo vem da esquerda para a direita, eu quero que o meu cachorro se livre dessa pressão. Eu não quero que ele simplesmente fique parado, recebendo essas pauladas nas costas, enfim. Eu quero ensinar o meu cachorro a lutar da forma correta, a se evadir dessas situações e colocar cada vez mais pressão, cada vez mais força, puxar cada vez mais. Quanto mais eu faço o estímulo para acertar o cachorro, mais potente ele fica dentro da luta. Vamos ver como isso fica na prática? Tchuki. Oi, beleza? Vamos entregar a mordida para o cachorro. Uau! Oh, super. Primeira coisa, vou emitir o estímulo de cima para baixo para o cachorro aprender a puxar para trás. Ah, mas e se de repente o meu cachorro não puxa? E se de repente ele simplesmente fica parado? Vocês vão precisar aumentar essa pressão de forma gradativa. Então, olha só. Vamos imaginar que agora ele parou de puxar. Super. Uia! Ou seja, o cachorro aprende que para ele não sentir esse desconforto, é praticamente como se eu tivesse acertado nele, mesmo acertando o equipamento. Ih, perdeu, besta. Perdeu, abestado, perdeu, ó. Ih! Tchuki. Uau! Super. Ou seja, para ele não sentir esse desconforto, ele precisa lutar cada vez mais. Então, coloco pressão. Se ele luta, eu deixo ele levar o equipamento. Vou colocar pressão. Super negro. Pressão. Ai! Ótimo, vocês viram quanto mais... Uau! Quanto mais pressão eu coloco... hold. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Aus.
Vocês viram que quanto mais pressão eu coloco, quanto mais próximo o bastão chega, mais força ele faz para puxar. Agora, vamos imaginar que vocês já fizeram 15, 20, 25 treinos, ensinando exatamente que cada pressão, da onde vem, o quanto de intensidade eu vou colocar nessa pressão, o cachorro deve lutar. A partir de agora, nós vamos ensinar o cachorro a como se livrar dessas pressões indo de um lado para o outro. Imagina que esse cachorro aqui, ele tá até magro, mas imagina que ele pesa uns 30 quilos. O simples fato de segurar um cachorro de 30 quilos em um único braço, que está mordendo, causando dor, puxando, dilacerando a carne, rompendo o tendão, já é uma dor extremamente cruciante. E quando eu faço pressão e o cachorro ele consegue se livrar dessa pressão, automaticamente ele vai apertar cada vez mais. É exatamente o que eu estou ensinando para ele. Só que eu não quero que ele também se machuque, que ele dê a possibilidade de eu conseguir pegar na orelha, pegar no rabo, puxar o corpo, dar chute no cachorro. Então eu preciso ensinar ele a se livrar dessas pressões. Vamos ver como isso fica na prática? Mordida. Vai cair desse. Uau! Aqui. Uau! Beleza. Vou começar a colocar pressão da direita para a esquerda. Vou deixar o cachorro reto, da direita para a esquerda. Uau! Super! De novo. Vou trazer ele para cá. Da direita. Uau! Vocês podem perceber que o cachorro só não faz a curva justamente porque ele está preso no poste. Mas quanto mais pressão eu coloco da direita para a esquerda, mais o cachorro faz a menção de puxar, de me levar para se livrar dessa pressão. Vamos tentar fazer de novo. Uau! Super! Oi, oi, oi! Então, basicamente, o que nós desejamos durante esse treino? Primeiro, ensinar o cachorro a lidar com essas pressões. Quanto mais pressão eu faço em cima dele, mais o cachorro precisa ter uma capacidade psicológica para entender essas pressões, suportar essas pressões e ter coragem para conseguir reagir a elas de forma agressiva, por assim dizer. Mas talvez venham as pessoas aí nos comentários, mas não tem lógica fazer esse treino. Se o cachorro sabe lutar, ele sabe. O cachorro tem que morder e aprender a receber chicotada, e aprender a receber paulada, puxar a orelha, puxar o rabo. Mas, em contrapartida, quando o cachorro se torna um cão de guarda, é exatamente como um lutador. O que você acha que ele teria melhor desempenho? Se ele estudasse os movimentos antes de entrar em uma competição, ou se ele se acostumasse a tomar um soco na cara dentro do ringue, dentro do dia da competição? O que seria mais fácil para ele aprender? Exatamente como no caso do meu cachorro, eu prefiro ensinar ele todas as coisas diferentes que pode acontecer no momento da realidade, se de repente o cara pula com um pedaço de pau, ou vai tentar apertar a orelha do cachorro, dar um chute na costela. Eu prefiro ensinar o meu cachorro a se livrar dessas pressões, trabalhando com... Que beijinho. Trabalhando com o papaizinho dele, que ele não sente medo, do que ele ter que aprender a lidar com isso exatamente no dia em que acontecer um problema. E quando essa pessoa for vir, o meu cachorro morder essa pessoa não vai ser tão bondosa como eu fui. Ela vai realmente pegar o cachorro para machucar ele. Então, se eu não ensinar o meu cachorro a se livrar dessas pressões, a lidar com esse tipo de situação, provavelmente a primeira vez que ele vai aprender a ter que se esquivar, a ter que puxar, a ter que lutar cada vez mais forte, vai ser quando alguém pular aqui dentro. E quando alguém pular dentro da minha casa, não vai aliviar para o cachorro. Então, primeiro nós ensinamos para quando chegar, por assim dizer, na hora H, o cachorro saiba exatamente o que fazer. Não é, seu Zé Ruelas? Não é? Não é? Um vagabundo? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like aqui e compartilhe esse vídeo com algum amigo que você conheça e que queira treinar o cão dele para guarda e proteção. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, como por exemplo o Instagram,
para que vocês recebam dicas diárias aí de como treinar o seu próprio cachorro, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.